Doutora Glenda Gobato é a próxima especialista que nós vamos falar sobre a gente se cuida, mulher inteligente cuida do corpo, lidera, família, trabalho, mas a gente quer fazer tudo isso com a pele bonita, né? Para estar com a pele bonita requer investimentos e a gente falou também agora há pouco sobre formas de trabalhar com dinheiro e a doutora Glenda Gobato faz isso com maestria. Nós tivemos uma viagem juntas, né? E a gente falou, acho que umas 3 horas sobre estratégias. Sem parar. Sem parar. Meu Deus do céu, de Caxias a Torres, né? Sem parar. Misturou 2 conversas. Então, sem pedágio. Então, mulheres, por isso que eu fiz questão de trazer a doutora Glenda para perto da gente, porque além do cuidado com o rosto, com a pele, que ela é maravilhosa e vai trazer dicas para nós, ela é uma pessoa inteligentíssima, uma mulher inteligentíssima, que com certeza, se você anda com ela, dificilmente você não colhe uma pérola. Ui, saiu uma pérola aqui. Vou apresentá-la oficialmente. Doutora Glenda Gobato é dermatologista há 37 anos e de formada e 34 anos de atuação com a sua clínica particular em Caxias do Sul. Além da medicina, é pianista, veja isso, gente, artista plástica, pilota de autódromo de Fórmula 1 da Porsche. Fórmula 1, gente, eu já me sonhei aqui, tá tudo certo. Aí ela já se empolgou. Já me empolguei, muito eu, vamos lá. Desde 2013, é proprietária da marca de cosmético Luminous Skin, um exemplo de mulher multifacetada que mostra que podemos cuidar da pele, da saúde e ainda viver com intensidade e paixão. Uma mulher que velocidade, tu entende de intensidade, né, amiga? Pois é. Pois é. Então, acho que, começando pelo que a Sandra falou, muitas pessoas, Miri, querem fazer muitas coisas, mas não sabem guardar o dinheiro que ganham. Ou, às vezes, elas não ganham o suficiente para fazer tudo aquilo que elas gostariam de fazer. Então, a partir do momento que a gente tem uma estratégia de vida, quanto antes a gente puder traçar essa estratégia de vida, eu acho assim, eu tive muita sorte na escolha da minha profissão. Dermatologia eu escolhi lá com os meus 16, 17 anos, quando entrei na faculdade, já queria ser dermato, e me formei com 22, 23 anos, já comecei a atuar nessa área, e realmente, assim, queria ir longe, tá? Eu não sabia onde eu iria chegar e tal, mas eu queria ir longe. Eu fui para São Paulo, eu morei em Buenos Aires, morei em vários lugares, fui para Londres, morei um tempo em Londres, porque achei um momento que eu precisava falar inglês muito bem, aquilo me fazia falta. Então, morei um tempo lá fazendo curso. E agora tô indo a São Paulo, né? Terça-feira pro Wolf Day, né? Com o pessoal da Wall Street. O Lobo de Wall Street. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar. A partir do momento que a gente quer buscar lá, a gente tem que ter, sim, o dinheiro de base. Se eu não ganho o suficiente, eu tenho que buscar recurso para ganhar mais. Ou seja, trabalho, conhecimento e foco. A gente só consegue ganhar mais se a gente trabalhar, conhecer, investir no nosso conhecimento e tiver foco naquilo que a gente quer. Então, muitas vezes, o que eu vejo? São pessoas que não ganham tanto ou ganham, mas não sabem como administrar esse dinheiro. Então, quando eu comecei na área de lasers, lá em 1998, eu comecei locando aparelhos de laser. Aí chegou um momento que o próprio pessoal do laser disse: doutora, tá locando tanto, tá gastando tanto em locação que vale a pena ter o teu aparelho de laser no consultório. E realmente fiz esse cálculo. Quanto custa um laser? 500 mil, 600 mil, 1 milhão, laser é caro. Quanto eu vou pagar de parcela no laser? Quanto eu preciso trabalhar para bancar aquele laser? E realmente a gente começou a trabalhar com lasers. E veio um, veio o outro, e um ia bancando o outro dentro da clínica. Claro que o tempo de trabalho, 10 horas, 12 horas, 14 horas, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Porque se você quer crescer na vida, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Mulheres que multiplicam negócios é desse jeito. Vocês pensam que é fácil? A gente falou aqui antes, não é fácil. A gente não dorme, a gente não come, às vezes a gente não tem tempo nem de ir ao banheiro. E é assim, para a gente conseguir construir alguma coisa. Tá? Então, primeira coisa, aprender a guardar de forma que vai guardar. Quando eu comecei a dermatologia,
logo que eu vim para Caxias, meu consultório, ele foi muito rápido, eu diria assim, porque eram poucas especialistas na minha área. Eu fui a 8ª dermatologista a entrar em Caxias, eu vim com uma bagagem de cirurgia, eu tinha um bloco cirúrgico no meu consultório primeiro. Eu vim com uma bagagem muito grande assim na área cirúrgica, não tinha lasers, não tinha procedimentos estéticos, e foi rápido. O que eu fazia? Chegava ao final do dia, ganhava X e ia para o shopping. Aí comprava isso, comprava aquilo, eu gastava tudo. Fez aí eu isso falei, também? Fiz, claro. Ia pra loja, gastava tudo. Aí eu pensei assim, nossa, se eu continuar desse jeito, tudo que eu ganho num dia, eu vou pro shopping em Iguatemi, eu gasto tudo no mesmo dia. Eu não vou ter nada. Na época, a gente não tinha tanto conhecimento, né, de aplicações como a gente tem hoje. O que eu fiz? Eu comprei um cofre na minha casa. Eu chegava em casa, a gente trabalhava com cheque e dinheiro, não existia cartão. Olha quanto idade eu tenho. Não tinha cartão, não tinha Pix, então eu comprei um cofre. De tanto que eu ganhar, eu vou guardar tanto. E estava lá no cofre. E eu comprei a casa da praia. Lembra, Miri? Nós falamos sobre isso? Nós fomos da a casa da praia, eu comprei com o dinheiro que estava dentro do cofre. Eu cheguei lá e paguei à vista a casa da praia. Claro, estamos falando de 22 anos atrás. Hoje, claro, já teria a facilidade de entender que talvez fosse melhor não comprar à vista, pegar um consórcio ou investir e pagar com aquele dinheiro que está rendendo, né? Hoje, por exemplo, eu comprei um apartamento há pouco e uma parte eu fiz financiamento, porque eu achei mais legal deixar o dinheiro no banco e pagar. Ele está se pagando, né? Com aquilo que está rendendo. Então, eu não estou me descapitalizando. E é estranho uma médica falar isso, é estranho porque os médicos não têm muitas vezes essa consciência. Muitas vezes eles ganham muito dinheiro e chega no final do ano, o que eu fiz com o meu dinheiro? Então, ao longo do caminho, o que eu fiz com o meu dinheiro? Eu coloquei em lasers, são equipamentos que estão ali, tem valor. Eu coloquei em cursos para me especializar, tem valor. É algo que a gente não perde. Tá? A saúde, muito importante que a gente está falando aqui. Começar com a prevenção precoce, tá? Hoje essa semana eu atendi no consultório e tem aqui uma foto no Instagram muito legal, da avó, da filha e da bebezinha. Então, assim, são as 3 gerações. Então, a mãe passando para a filha, passando para outra, que a importância de se cuidar como mulher, de saúde, atividade física, comer bem, escolher comer bem, né? Por exemplo, a gente não tem muitas vezes tempo para comer adequadamente. Então, eu não vou comer um pastel, não vou comer uma pizza, vou comer uma salada. É o mínimo que a gente pode fazer pela gente, né? Aí eu não tenho tempo de estar na academia. Realmente, faz um ano que eu não consigo ir para uma academia. Não tenho tempo. Porque transita, vai para cá, vai para o balneário, volta. Não tenho tempo para a academia. O que eu faço em casa? Eu me alongo, eu danço balé sozinha. Eu coloco ali 20, 30 minutos de música clássica, danço. Então, eu estou tentando manter, né? O meu corpo, minhas articulações, meus músculos ativos. Porque a gente tem que chegar numa faixa etária que o teu corpo te leve. Teus músculos, teus ossos te levem, né? Então, eu acho que isso está em inteligência. Primeiro, a educação financeira, que acho que tem que começar muito pequena, de preferência, se der, né, dentro da família. Se não tiver uma família adequada, porque meu pai sempre disse, quando eu comecei a trabalhar, 70% tu coloca, uma parte tu investe, uma parte coloca no teu conhecimento, 30% tu gasta. Torra. Isso foi o conselho do meu pai. E esse 70% foi aqui onde eu comecei a guardar, porque às vezes a gente não tem a noção de quanto a gente pode gastar. O que é o torrar, né, que a gente diz? Eu vou num restaurante, eu vou gastar X. Ótimo, a gente está se beneficiando daquilo, mas a gente está deixando de comprar alguma coisa lá que poderia, né? Num determinado momento da vida isso vai ser importante. Vai ter outro momento que não. Aquele gasto, ele não vai te descapitalizar em nada. Já passa a ser um prazer, né? Sim. Por exemplo, hoje, nós falamos de corrida automobilística. Quando a gente coloca um carro num autódromo, tem um gasto enorme. Porque a gente não está com um patrocinador ali dentro. E nem com seguro de carro. A gente, se acontecer alguma coisa com o nosso carro, é a gente, mas se a gente fizer uma colisão contra uma Porsche nos 3 milhões, é a gente que paga. Então, tem toda isso foi muito importante, sabe? O aprendizado que eu tive dentro do autódromo, de colocar um carro ali, esporte,
o quanto aquilo custa, o quanto me traz de prazer também, né? Porque a gente tem que trabalhar, chegar numa certa idade da vida que a gente tem que se possibilitar algumas coisas, porque senão também a gente viveu a vida inteira. Pra quê? Né? Sim. Também não. E o quanto representa aquilo dentro do orçamento da gente. Então eu vejo às vezes pessoas que não têm tanta condição, só que vai lá e compra uma calça de R$500. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu não sei se eu compraria. E eu vejo uma pessoa que ganha às vezes 20 vezes mesmo que eu e compraria. E elas compram. Eu fico pensando, não sei se eu compraria. Né? E eu penso assim, vamos falar agora dos tratamentos, né? Uma questão de escolha inteligentes, como né? dermatologista. Então eu vejo no consultório muitas vezes assim, as pessoas também, eu gostaria de fazer N tratamentos estéticos, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Vamos fazer uma boa anamnese, um bom estudo do paciente, do que precisa, e vamos começar por aquilo que é mais importante para ela. Às vezes ela não pode fazer tudo, mas ao longo do caminho ela vai conseguir se cuidar, desde que ela esteja bem orientada. Porque muitas vezes a gente vai para uma clínica estética, gasta horrores e o tratamento não fica bom. Isso é muito importante. Porque às vezes não está na mão de um especialista. E aí a gente vai gastar no tratamento, não vai ficar bom. E ainda nas complicações, que é o que a gente está hoje recebendo muito na clínica dermatológica. Complicações de tratamentos mal feitos. E com repercussões, inclusive, para a saúde. Então, é onde, às vezes, vão em clínicas que não são muito bem reconhecidas ou nada reconhecidas, usam metacrilato. Metacril é barato. É um produto inabsorvível, barato. Causa vários problemas ao longo dos anos, porque é injetada na pessoa uma substância que não é absorvível e ela vai ter que conviver com aquela substância o resto da vida. Uau. Então, o ácido hialurônico é muito mais caro. Mas eu digo para minhas pacientes, para os meus pacientes, tem dinheiro para fazer um bom tratamento? Faz. Não tem, não faz nada. Usa um creme, usa um protetor solar, cuida da alimentação, cuida da emoção, né? Porque todas essas emoções que nós falamos aqui antes, elas transferem automaticamente para a pele da gente. As emoções transferem para a pele. Total. Mulheres, isso é novo para mim. Meu Deus, a gente acorda às vezes bem, né? Às vezes acorda bonita, às vezes acorda feia, às vezes acorda inchada. A gente falou da regulação hormonal, a menopausa, tudo isso, tá? A importância de fazer o diagnóstico precoce quando entrou na menopausa. Gente, é só um examezinho de sangue, vai lá fazer estrogênio, progesterona, FSH e LH. Pronto, já sabe se está ou não está na menopausa ou na pré-menopausa. Precisa repor? Não precisa repor? Isso é outro capítulo, tá? Dentro da parte hormonal. Então, assim, eu estudo muito a parte hormonal, porque tireoide dá acne. Falta de hormônio feminino e excesso de hormônio masculino na mulher dá queda de cabelo, dá acne, dá obesidade. Existe síndrome de ovário policístico que dá uma série de alterações. Então, tudo isso a gente tem que estudar. Por isso que é o conhecimento que te forma uma pessoa. Mulheres inteligentes. Que sabe onde vai investir. E o investimento na gente. Então, isso eu falo muito com os meus pacientes. Eu não quero que eles vão lá gastar dinheiro. Eu quero que eles saiam realizados e que aquilo represente um investimento para eles. Eu saí bonita, eu saí bem. Para mim tá excelente. Eu sou a prova disso, porque eu estou muito linda. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu estou mais assim, né? Mais elevada agora. E que nós fizemos? Foi pouca coisa, tá? Foi um laser e uns pontos de botox. Foi isso. Então, assim, é um tratamento excessivo? Não é. Deu resultado? Deu, na hora. Pronto. Tá ótimo. Às vezes a pessoa vai querer um grande resultado, procura clínicas que vão fazer gastar horrores de dinheiro e não vai ficar legal. A pessoa se transforma. E não é a ideia, né? Então, a gente falou do corpo. A gente nasce com esse corpo. A gente morre com esse corpo. A gente cuida desse corpo. E ele se transforma, sim, ao longo da vida. Porque a gente tem que transformar a mente, o corpo em si, as nossas emoções, o nosso conhecimento, a nossa parte financeira, a corrida que eu vou fazer, se eu vou entrar ou não vou entrar, a forma que eu vou entrar no autódromo, onde eu vou frear, onde eu vou acelerar. É aí que vem as mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio. O que a gente faz? A gente traz mulheres que estão há mais tempo na estrada.
especialista em suas áreas, para que a gente possa ter um conselho que vem de uma especialista, que nos coloque em acerto, não em errada. Eita, mulheres! Eu já errei por coisas que eu sabia errado, mas já errei por conselho que não vem de especialista. Né? Opiniões por aí. Por isso que nessa sala circula especialistas. E você vai ouvir mais a doutora Glenda. Também ela estará no nosso curso das Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, lá na UX. Você vai sentar como aluna e ouvir essa grande mulher. Obrigada, Glenda. Agradeço.